eu lembro de Zaqueu. Eu gosto muito de contar essa história e sempre que tenho oportunidade eu conto. Me chamou muita atenção. Zaqueu, ele era cobrador de imposto. E para o povo judeu não tinha coisa pior do que um cobrador de imposto. E um cobrador de imposto, que nem Zaqueu, que acabava pegando uma parte que não era para ele cobrar, e cobrava, e embolsava, era bem pior. Então Zaqueu era um cara visto como pessoa de má vida pelo povo judeu. Então ninguém queria chegar perto de Zaqueu. Zaqueu, para eles, era a pior criatura do mundo. Era cobrador de impostos. Mas Zaqueu ficou abismado com as histórias do Cristo. Que homem é esse? Que perdoa pecados? Que homem é esse? Que em vez de estar com os nobres, com os ricos, está com os pobres, com os famintos, com os adoecidos. Que homem é esse? Que faz aleijado andar, que faz pessoas levantarem da sepultura. Eu queria conhecer esse homem. Mas Zaqueu ele tinha um problema, ele era baixinho, e ele ficou sabendo que Jesus estava vindo à sua cidade, e ele queria muito vê-lo. Só que ele sabia que por ele ser um homem santo naquela época, já era considerado, né, o Messias, ele não teria condição moral de chegar perto dele, porque o povo iria repeli-lo. Mas ele queria ver o Cristo. E aí ele se esforçou. Olha só o esforço. Ele subiu numa árvore. Se esforçou e subiu numa árvore. E estava lá escondidinho, né? E o Cristo viu aquele homem de pequena estatura em cima de uma árvore. E a mediunidade do Cristo era fantástica, né? E aí Cristo olha para a árvore, vê aquele homem e fala: Zaqueu, desce daí que hoje convém de eu pousar na tua casa. Zaqueu fica espantado. Como aquele homem sabia o nome dele? E ele desce e vê que aquele homem era diferente dos outros. Zaqueu chega para Jesus e fala: Senhor, eu gostaria muito de conversar contigo, mas se tu for na minha casa, tu vai ficar mal falado. Jesus falou: convém que eu venha na tua casa. E Zaqueu aceitou e recebeu o Cristo. E Jesus começou a ensinar as boas novas, né, que é o Evangelho. Saindo da lei de Moisés, né, do Velho Testamento, e trazendo os novos ensinamentos do Deus dos exércitos para o Deus do amor, da compaixão, né? Zaqueu fica maravilhado com tudo aquilo. E aí ele tem um insight. Ele não fala que ele roubou. Ele fala: Senhor, eu tenho pego o que não é meu. Mas depois de ouvir as tuas palavras, eu prometo que devolverei 4 vezes mais a cada um que eu tirei. O que Zaqueu está fazendo naquele momento? Ele está se propondo uma reforma íntima. Zaqueu, naquele momento, ele não fala que vai virar um homem santo. Ele não fala que vai mudar da água para o vinho. Ele fala que vai devolver o que ele pegou. Porque naquele momento era o que mais perturbava a consciência dele. E ele se compromete a devolver. E Zaqueu desencarna. Encarna. Desencarna. Encarna. E em cada encarnação ele vai pagando um pouquinho da sua dívida. E depois de algum tempo, né? Porque para a espiritualidade o tempo praticamente não existe, né? Então depois de 19 séculos, um homem dentro da farmácia tira o seu anel de formatura de medicina e entrega ao farmacêutico para comprar medicação, uma senhora que não tinha dinheiro para comprar medicação, e dá o seu anel de formatura como pagamento. Naquele momento, aquele espírito paga o último devedor. 19 séculos. Zaqueu levou 19 séculos para devolver tudo aquilo que ele pegou, mas ele devolveu. Isso é reforma íntima. Precisou de esforço, precisou de comprometimento, precisou de objetivo, mas ele teve que reconhecer que ele pegava o que não era dele. E você sabe de qual espírito eu estou falando, né? Imagino. Bezerra de Menezes. Segundo estudiosos e segundo a orientação dos espíritos, Zaqueu era uma reencarnação de Bezerra de Menezes. Bonito, né? É fantástico. A lei de amor divina, ela é perfeita. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema.
Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.